Olá, passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, para quem gosta de games, vá lá, se inscreva e participe das nossas lives. Então, pessoal, conforme eu falei para vocês, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais. No vídeo de hoje, viajaremos ao Japão para conhecer de perto as histórias assustadoras envolvendo os túneis japoneses, que farão com que você pense duas vezes antes de passar por eles e encurtar o percurso para o seu destino, fazendo então de tudo para evitá-los. Quer saber mais a respeito desses túneis? Aguardem após a intro do canal. Até já! Esse túnel ele está localizado na cidade de Matsumoto, na província de Nagano. Ele tem sido usado desde o período Meiji, entre 1868 e 1912, e é um dos mais antigos túneis do Japão. Nesse túnel, os corpos de uma jovem mãe e seu filho foram encontrados cortados em pedaços. Outro jovem casal se suicidou queimando-se vivo dentro do túnel. Esse túnel é muito escuro e estreito que apenas um carro pode passar dentro dele. Muitas pessoas relatam coisas estranhas e assustadoras no local, como ruídos e visões de fantasmas vagando por ali. Em 1990, um carro queimado foi encontrado na floresta ao lado do túnel, mas a mulher que dirigia aquele carro não estava em lugar nenhum e ela ainda está desaparecida até hoje. Infelizmente, o túnel também se tornou um local popular para cometer suicídio. Esse túnel ele está localizado na província de Kanagawa. Em 2 de setembro de 1965, um caminhão em alta velocidade acabou não conseguindo fazer a curva e invadiu a pista contrária, colidindo com o garoto Shinichi, que estava de bicicleta, matando o garoto instantaneamente. Após o acidente, os pais do garoto, que não queriam que acidentes como esse se repetissem, escreveram uma placa a mensagem: "Não morra mais, Shinichi". Mesmo assim, surgiram boatos que o espírito do garoto vagava pelo túnel e causa acidentes. O fantasma de um menino aparece na frente de carros e motos, assustando os motoristas e causando acidentes. Muitas pessoas morreram lá devido a acidente de carro, portanto, eles tendem a evitar o túnel. O túnel já era famoso por sua grande quantidade de acidentes, mas após a placa ser colocada, o número de acidentes diminuiu. No ano de 1989, a placa foi retirada do local, pois estava muito velha e poderia cair. Será que os acidentes então ainda permanecem? Esse túnel ele está localizado em Hokkaido e existe desde o ano de 1914. Desde a abertura desse túnel, muitas pessoas tiveram experiências estranhas no local, como ouvirem o som de pessoas gemendo ou até encontrar homens espectrais cobertos de sangue. Quando houve um grande terremoto em 1968, o túnel foi danificado. Entre os destroços do túnel foram encontrados ossos humanos nas paredes, o hitobashira. Hitobashira, na realidade, é um tipo de sacrifício humano praticado antigamente no Japão, no qual pessoas eram enterradas vivas debaixo ou perto de grandes construções, como diques, pontes e castelos, como uma oração aos deuses para que a construção não fosse destruída por inundações ou ataques inimigos. As pessoas ainda se perguntam se esses ossos que foram encontrados eram derivados do sacrifício denominado hitobashira. Enquanto a investigação continuava, mais ossos humanos eram encontrados, causando pavor nos moradores das proximidades.
As pessoas mencionam ver fantasmas no local. O fato também de adoecerem repentinamente ao entrarem no túnel, bem como pessoas que para lá vão se suicidar. As pessoas tendem a evitar esse túnel por causa da horrível história do local e da evidência irrefutável de ossos humanos. Esse túnel se localiza na fronteira entre as províncias de Toyama e Ishikawa. O túnel é estreito e só passa um carro por vez. No local há uma estátua de uma divindade budista, Ojizu-sama, o qual dizem frequentemente mudar de posição, perder a cabeça e inclusive chorar sangue. O túnel está localizado no final de uma subida e além dessa misteriosa estátua, há figuras fantasmagóricas no local. Há pessoas que afirmam já terem visto a figura de uma idosa sentada no banco de trás de seus carros. Há a visão de uma mulher que morreu em um acidente de desmoronamento, bem como dizem que, ao passar no túnel, o para-brisa de seus carros ficam repletos de mãos misteriosas. O túnel foi construído no Japão entre os anos de 1927 e 1928 e está localizado na área de Arashiyama, em Kyoto. Originalmente fazia parte da ferrovia de Atagowama. Ele possui quase 500 metros de comprimento e conecta Arashiyama à cidade vizinha de Sagakiotaki. Esse túnel possui uma história bastante sombria, sendo considerado um lugar assombrado. Acredita-se que essas assombrações se devem à história da construção do túnel, que usou o trabalho escravo, ainda que já tivesse sido abolida a escravidão no Japão. Por conta das péssimas condições de trabalho, muitos sucumbiram ou acabaram se acidentando. Outros tantos escravos foram executados por serem considerados improdutivos. No local, supostamente, foram realizadas execuções durante a Segunda Guerra Mundial. Houve várias vítimas de acidentes ferroviários e pessoas foram executadas nas proximidades. Disse que os espíritos dessas pessoas podem ser vistos vagando pelo túnel à noite. Dizem ver espíritos refletidos nos espelhos da estrada situados fora da entrada do túnel e até nos espelhos do carro. Há também alegações de que os semáforos fora do túnel podem mudar repentinamente de vermelho para verde à noite, causando acidentes com tráfego em sentido contrário. Nesse local, muitos também se dirigem lá para cometerem suicídio. Inclusive, há o rumor de que uma mulher pulou de uma estrada que é acima da entrada do túnel para se matar. E até hoje, veem seu espírito rondar o local. Dizem escutar o grito de uma mulher à noite na floresta, ao redor da área. Uma mulher vestida de branco é vista correndo pelo túnel e pula na parte de cima dos carros que esperam no semáforo. Para complementar o medo quanto ao túnel está na superstição japonesa que se deve ao rumor de que, na verdade, ele teria o comprimento de 444 metros, sendo que o número 4 na cultura japonesa é considerado agorento. Dizem ainda que o comprimento do túnel muda-se ao fazer o caminho de volta. Abre-se um parêntese, embora se possa argumentar que a inclinação muda a depender de qual lado do túnel você entrou. Arashiyama para Kiyotaki é descida, tornando equivocadamente o túnel mais curto. No túnel fala-se que pode ocorrer tonturas, náuseas e dores de cabeça durante a sua viagem. No entanto, isso também pode ocorrer devido à ventilação insuficiente e ao acúmulo de gases de escapamento dentro do túnel. No entanto, o melhor é encontrar uma rota alternativa no lugar de correr algum risco dentro desse túnel. Trata-se do antigo túnel Shusetsu, localizado em Kyushu, Fukuoka. Existem muitas histórias sobre esse túnel que o fazem ser considerado um lugar mal assombrado. Conta-se que uma menina foi assassinada no túnel e desde então continua a assombrá-lo. Outra história narra que uma mulher coreana que vivia na região antes da guerra foi brutalmente morta durante as animosidades e agora ela persegue impiedosamente qualquer japonês que se atreva a entrar no túnel. Os visitantes dizem ouvir sussurros e palavrões, mas
principalmente ouvir a palavra pare, pedindo-lhes para não seguirem mais adiante. Aqueles que ousam prosseguir dentro do túnel dizem sentir uma presença cutucando e empurrando. Atualmente, o túnel se encontra bloqueado com blocos de concreto para impedir a entrada de pessoas. O túnel Aoyama está localizado ao longo da rota 165, conectando Kyoto, Osaka e Mie. Embora com muito tráfego durante o dia, após o pôr do sol, o túnel é mal iluminado e raramente ele é utilizado. Nesse túnel há várias lendas urbanas, incluindo falha do motor dos veículos na entrada do túnel, bem como a visão de uma sombra correndo pela estrada, visões de fantasmas dentro do carro. Qualquer pessoa que estenda a mão pela janela enquanto viaja pelo túnel terá cabelos pretos enrolados por entre os dedos. No lado oeste do túnel, há rumores em torno de uma cabine telefônica verde. À noite, pessoas já viram uma mulher e uma criança em pé, com a cabeça baixa, do lado de fora da cabine telefônica. Acredita-se ainda que esse telefone, se tocar à meia-noite, a pessoa que o atender ouvirá palavras de uma pessoa falecida, tentando se comunicar com seus entes queridos. Conhecido como parte do sistema de Old Mountain Tunnel, a Rota 305, o túnel Yamanaka foi concluído em 1895 e é historicamente valioso para o transporte ferroviário japonês. Inovadora para a época, a série de túneis que formam o sistema Old Mountain Tunnel foi projetada para viajar sob a montanha a fim de evitar a rota perigosamente íngreme e suscetível às intempéries. No entanto, devido à falta de iluminação pública e à série de acidentes trágicos associados à área, muitos relatos de fantasmas surgiram. Em particular, o incidente da rocha Tamagawa, em 1989, que tirou a vida de 15 pessoas que viajavam em um micro-ônibus pelo túnel. Pessoas afirmam ter testemunhado os orbes no local, bem como é visto uma mulher com roupas vermelhas que anda dentro do túnel e também de um idoso que fica na saída do túnel. Perto do centro de Shibuya e Harajuku, há um dos túneis mais assombrados de Tóquio, que está localizado nos cruzamentos de Senjuin e Jingumai e fica a 15 minutos da estação Sendagawa. Esse túnel foi construído para as Olimpíadas de Tóquio de 1964 sobre um cemitério, o que explicaria a presença de espíritos a assombrar a área. Há a visão de uma mulher de cabelos longos e negros manchada de sangue, que assusta os motoristas e causa acidentes. Motoristas relatam marcas de mãos misteriosas aparecendo em seus carros, além de sentirem calafrios dentro do túnel. O antigo túnel de Komini, perto do sistema de rodovias em Hachioji, Tóquio, era um túnel perfeitamente normal até 1989, quando o serial killer japonês Tsutomu Miyazaki assassinou uma menina e deixou seu corpo perto de lá. Esse crime horrível naturalmente chocou a nação japonesa e muitos pediram que o túnel fosse abandonado. Em 2002, o novo túnel de Komini foi concluído e o antigo foi esquecido. Caçadores de fantasmas e moradores locais afirmam que o fantasma de uma menina mutilada ainda permanece no túnel e na floresta próxima. Aqueles que fizeram visitas ao local afirmam também que o fantasma de Miyazaki, que foi executado por seus crimes em 2008, também está vagando no túnel. O túnel bifurcado é localizado em uma área proibida para o tráfego e passa pela Estrada Nacional N418 de Gifu. Os rumores dizem que o túnel foi construído a partir de trabalho escravo dos coreanos no Japão, bem como das famílias enlutadas desses trabalhadores, que se tornaram sacrifícios para a construção do túnel e foram mortos e enterrados no local para que não houvesse risco das informações sobre a construção vazarem.
O túnel, também conhecido como Túnel Chosen, foi construído em 1956. Muitos falam que os espíritos dos trabalhadores e de suas famílias ainda aparecem no local. Embora existam 3 túneis formalmente listados como Túnel de Nagano na área, os habitantes locais diferenciam os túneis com base na sua era. O antigo Túnel de Nagano, o Túnel Meiji, construído em 1885. Old Nagano Tunnel, Túnel Showa, construído em 1939. Novo Túnel de Nagano, Túnel Heisei, construído em 2008. O Túnel Meiji está localizado diretamente acima do Túnel Showa, escondido entre a floresta, com apenas um caminho íngreme e degraus de madeira em decomposição que ligam o túnel à estrada principal. Apesar do Túnel Meiji ser o mais antigo dos túneis, o Túnel Showa é considerado o mais moderno. O antigo Túnel de Nagano, o Túnel Meiji, ele é famoso por sua beleza arquitetônica de arcos e granito. Disse que foi construído apenas com as mãos de seus trabalhadores, fechando originalmente devido a um colapso. O Túnel Showa foi desenvolvido para substituir a rota de viagem do Túnel Meiji, mas teve um fechamento repentino após ser considerado inseguro para viagens. As autoridades estavam preocupadas que a estrutura fraca do Túnel Meiji pudesse impactar a infraestrutura do Túnel Showa, levando a um desmoronamento. Os moradores ficaram surpresos ao descobrir que o Túnel Showa foi fechado e lacrado antes da abertura do Túnel Heisei, criando um grande aborrecimento para os passageiros que viajavam entre as cidades. Devido a esse fechamento repentino, especulações foram feitas sobre algo mais sombrio sobre o Túnel Showa, particularmente rumores de um número assustadoramente alto de acidentes de carro, que frequentemente listavam circunstâncias inexplicáveis como causa, tais como: onde um pano vermelho é amarrado para marcar a cena de um acidente, os veículos teriam problemas no motor e parariam repentinamente, principalmente à noite. Passageiros alegando que mãos brancas emergiam do teto e das paredes do túnel para agarrar os carros. Acredita-se que isso se deva ao colapso do Túnel Meiji, que foi construído usando mãos em vez de maquinário. Figuras vagando pelo interior e entrada do túnel que não causariam nenhum som ou evidência de impacto após serem atingidas. Sombras vagando de um lado do túnel para o outro. O Túnel Showa está bloqueado para impedir a entrada, e o Túnel Meiji está bloqueado com um portão e arame farpado. Aninhado nas cadeias de montanhas de Toyohashi, o velho túnel Onzaka era usado como meio alternativo de viagem depois que um grande terremoto danificou a principal rota transversal entre Shizuoka e Aichi. Apesar de uma série de mortes de trabalhadores causadas por acidentes durante a construção do túnel, a história sombria em torno das cadeias de montanhas de Onzaka levou os habitantes locais a acreditar que a área está infestada por espíritos femininos. Isso devido à história perturbadora em torno da Rota da Princesa, que passa por Onzaka, tornando o velho túnel Onzaka um dos locais com grande carga espiritual no Japão. No entanto, qual é a real história da Rota da Princesa? Durante o período Edo, 1613 a 1868, armas de fogo foram proibidas e as esposas abandonadas pelos maridos guerreiros eram um problema significativo. O nome Rota da Princesa deu-se devido ao grande número de mulheres que atravessavam um trecho de 60 quilômetros de estrada entre Shizuoka e Aichi, tornando-se essa rota um dos principais locais para os oficiais interrogarem as mulheres. Na área de Onzaka, o processo de interrogatório era notoriamente abusivo. Mulheres eram espancadas, despidas e estupradas para verificar se seus cabelos, roupas, em busca de notas secretas ou armas. Houve também um grande número de desaparecimentos de mulheres ao percorrerem um percurso que acredita terem sido raptadas por bandidos. Esse local que percorriam possuía uma subida íngreme, quedas repentinas, frio gélido no inverno e umidade insuportável no verão, além de bandidos à espreita. Devido às estatísticas impressionantes de mulheres que morreram no local,
Acredita-se que há, portanto, muitos espíritos femininos que lá se manifestam, incluindo um espírito segurando um bebê, um espírito vestido com um kimono, um espírito de uma mulher idosa que aparece de cabeça para baixo no teto, dentro do túnel, uma figura feminina aparecendo atrás de carros, parecendo implorar aos motoristas para ajudá-la a escapar do túnel, e acredita-se que uma parte do corpo pertencente à mulher permaneça dentro das paredes do túnel, pois ela parece estar ligada à águia. Atualmente, o velho túnel Onsaka não é muito mais usado pelo tráfego. O novo túnel de Onsaka foi inaugurado em 1978 e funcionou como uma estrada com pedágio até o início de 2008. O Izegami Zuido, também conhecido como Antigo Túnel de Izegami, datado de 1897, é localizado na passagem de montanha de Izegami, na cidade de Toyota, Aichi. Em 1960, perto do local, foi aberto o novo túnel de Izegami, devido ao aumento do tráfego, e o antigo túnel foi abandonado, embora ainda seja acessível por carro. Tanto o antigo quanto o novo túnel possuem relatos de pessoas que disseram que viram aparições. Histórias sobre fantasmas remontam aos dias de construção do túnel, de vítimas de trabalhadores. Há também relatos de crianças e de mulheres fantasmas que habitam o antigo e o novo túnel. Ainda que haja pouca história documentada de mortes dentro ou ao redor dos túneis, muitas pessoas afirmam que sentem um mal-estar geral ao entrar no antigo túnel ou sentem uma exaustão ao entrar. Outras histórias incluem ouvir vozes fantasmagóricas, ser dominado por sentimento de náusea e também caligrafias de criança aparecendo nas janelas dos carros. Há um boato de vários motoristas de caminhão que usam o novo túnel Izegami de que há uma mulher que caminha ao longo da estrada. Se o motorista sentir pena dela e lhe oferecer carona, ela logo desaparecerá, sem deixar vestígios do banco do passageiro assim que chegar do outro lado do túnel. Acredita-se que essa mulher, frequentemente vista vestindo um kimono branco, morreu em um deslizamento de terra durante um tufão, assim como seus 2 filhos, que também são vistos vagando pelo novo túnel. Acredita-se que a mulher e essas crianças são a inspiração para o filme O Túnel, da diretora Amanda Kunitoshi, baseado no mesmo local. O antigo túnel possui uma história bastante assustadora, principalmente em relação às mulheres. Conta-se que existe o perigo do garoto fantasma que vaga pelo túnel confundir qualquer mulher como sua mãe morta e capturá-la. Os rumores também falam que os corajosos que vão ao local, quando voltam para suas casas, são encontrados mortos de uma forma muito suspeita. O túnel Inunaki é um local bastante conhecido por ser mal assombrado na cidade de Miyawaka, na província de Fukuoka. Há um game inclusive a respeito desse túnel, cujo link para quem quiser adquirir eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Como também há um filme do diretor do aclamado Ju-on, de 2000, baseado nesse lugar. Inunaki Tunnel se traduz em Dog's House Tunnel. Inaugurado em 1949, o túnel da montanha tinha pouco tráfego porque era remoto e assustador. Sem surpresa, também foi o lar de gangues de motoqueiros e acabou caindo em desuso. O fato de as áreas ao redor estarem repletas de lendas urbanas horríveis, assassinatos macabros e suicídios não ajudou em nada. O túnel também foi palco de um terrível assassinato. Em 6 de dezembro de 1988, um grupo de jovens entre 16 e 19 anos agrediu um operário de fábrica de 20 anos, o Meiyama Koyoshi, antes de roubar seu carro e sequestrá-lo. Decidindo silenciar o Meiyama para esconder seu crime, eles o levaram para o antigo túnel e o torturaram, chegando a amarrá-lo e repetidamente bater com uma pedra em sua cabeça. Após, a gangue mergulhou o pobre trabalhador em gasolina. O Meiyama foi incendiado e, em seu estado de terror, gritou enquanto corria até o fim do túnel antes de cair no chão e se contorcer de agonia. Alguns dizem que seu sangue e os restos carbonizados de suas roupas ainda podem ser vistos nas grades de proteção.
O corpo de Umeyama foi descoberto no dia seguinte, depois que os jovens foram vistos em um bar na noite anterior gabando-se de seu ato horrível. Hoje, o túnel Inunaki está fora dos limites para todos. Há uma cerca bloqueando a entrada que leva ao túnel, e o próprio túnel é bloqueado por blocos de cimento. A razão oficial é de que o túnel está fora de serviço e há o risco de o túnel da montanha desabar. Isso, no entanto, não impede aventureiros de visitarem o túnel. Os moradores das redondezas afirmam que os carros quebram quando estão perto do túnel e os dispositivos de comunicação não funcionam nessa área. Além disso, eles recebem mais vibrações da área, então eles o evitam como uma praga. Embora a barricada do túnel tenha como objetivo manter esses caçadores de emoção do lado de fora, parece um pouco fácil demais para os humanos entrarem. Então questionamos, essa barricada realmente seria para manter as pessoas de fora, do lado de fora, ou para manter o que quer que esteja dentro, lá dentro? Então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês já tinham escutado falar a respeito desses túneis assombrados japoneses? Bem, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de seleção sobrenatural. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de seleção sobrenatural, há uma playlist de mistérios, de lendas, lados sombrios dos games e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então encaminhar via áudio no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, inexplicável, ufológica e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. Você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de seleção sobrenatural aqui no canal. Beijo!